Fala galera bacana! Bom, dando sequência aqui à nossa playlist migrando do Corel para o Photoshop, hoje nós vamos falar sobre a ferramenta Texto. Você vai ver a diferença aí entre criar e manipular um texto dentro do CorelDRAW, tá certo? Quanto dentro do Photoshop. Você vai ver que há uma semelhança, você vai conseguir localizar ali as ferramentas e algumas opções que você utiliza facilmente e você vai ver as vantagens e as desvantagens, tá bom? Tem algumas vantagens dentro do Corel, tem outras desvantagens, outras vantagens também dentro do Photoshop, então eu quero que você tenha aí uma visão ampla dos dois programas para que você possa migrar com facilidade. Então eu vou falar somente aquelas opções que de fato vão fazer a diferença para você. Não quero encher você de informação para que você não venha aí com dúvidas e acabe se perdendo e desanimando mais uma vez de utilizar o programa por não conseguir assimilar tanta informação. Então eu vou levar menos informação para você, mas tenho certeza de que você vai gostar bastante desse vídeo. Então vamos lá, eu estou aqui com os dois programas abertos e para termos acesso a essa ferramenta é necessário criarmos aqui um documento e para isso eu vou utilizar uma das várias opções aqui do CorelDRAW. Criando o meu documento, automaticamente a barra de ferramentas já aparece aqui no canto esquerdo. Dentro do Photoshop, não diferente do Corel, também vou criar um documento e você consegue ver a barra de ferramentas aqui à minha esquerda também. Então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui e vamos começar pelo CorelDRAW, que é o seu programa de origem. Vou aqui dentro do CorelDRAW e para eu encontrar a ferramenta de texto é bem simples. Já tenho aqui uma letra A indicando que essa é a nossa ferramenta de texto. A tecla de atalho para acesso desta ferramenta é a tecla de atalho F8. Dentro do Photoshop ela vem um pouco diferente, também localizada na barra de ferramenta, porém com a miniatura aqui, representação da ferramenta, uma letra T, né? E a tecla de atalho é a própria letra T, o que facilita demais a memorização aí dessa tecla de atalho. Letra T, eu pego a ferramenta de texto. Para a gente poder ver a diferença na prática, nós vamos aqui selecionar essa ferramenta e vamos criar um texto. Eu vou criar um texto aqui, casa nova. Beleza. Vou colocar então assim, ó, minha casa nova. Beleza? E para você entender, eu vou colocar assim, ó, minha casa nova. Vou colocar aqui só para a gente poder ter mais textos e trabalhar melhor aqui dentro. Vamos lá. Digitei o meu texto, você consegue ver que eu tenho aqui em cima, na barra de propriedades da ferramenta texto, algumas opções. Eu tenho aqui, por exemplo, o nome da fonte, tenho o tamanho da fonte, se a fonte vai ser negrito, se é itálico, se é sublinhado, né? Eu tenho aqui alguns tipos de formatação, como centralizar, alinhar à esquerda, à direita, né? Justificação total, forçar justificação. Eu tenho aqui essas opções. Agora vamos ver como isso funciona lá dentro do Photoshop. Digitando aqui, ó, minha casa nova aqui. Eu vou aumentar o meu texto, certo? E agora nós temos aqui, ó, selecionando aqui o meu texto, eu não tenho mais barra de propriedades ali sim. Eu só tenho essa barra de propriedades se, por exemplo, eu selecionar a ferramenta texto. Aí eu vou ter aqui em cima nome da fonte, né? A característica da fonte, eu tenho aqui o tamanho da fonte, né? Tenho aqui também alinhar à direita, à esquerda, centralizar, mas faltam algumas opções. Portanto, não se preocupe que essa barra de propriedades eu utilizo muito pouco. Para ser sincero, eu quase nunca utilizo aqui essa barra de propriedades. Ela é pouco interessante para você trocar aqui, por exemplo, uma fonte, você tem que selecionar todo o texto, então é muito ruim utilizar a barra de propriedades.
Mas isso não é um problema, porque nós temos outra opção aqui que é fantástica, que é essa caixinha aqui do lado, que é a caixa de caractere, onde você tem várias opções de manipulação deste texto, né? Do lado você tem a caixa de parágrafo, que é sensacional, porque você tem aqui vários estilos de parágrafos também de formatação, e você pode aqui manipular ele geral, é muito legal mesmo. Agora vamos ver na prática como funciona essas opções. Lá no CorelDRAW, você tem, por exemplo, você quer aqui, ficou um pouco distante os dois textos, você quer aproximar esses dois textos, você utiliza a ferramenta Forma e você consegue aproximar aqui os dois textos, né? Se você quer jogar um espaçamento aqui na horizontal entre as letras, você consegue puxando aqui por esta alça. Você quiser jogar um espaçamento entre as palavras, você também consegue puxando com o Shift pressionado. Então é muito bacana isso aqui, né? Dentro do Photoshop, você também tem uma opção semelhante a essa. É um pouco mais complexa, mas você vai ver que isso é somente no início. Você tem aqui um texto que está bem juntinho. Você pode aqui selecionar a camada e você tem essa opção aqui, ó, VA, tá vendo? Ela está com menos 60, dizendo aqui que o meu texto tem esse espaçamento entre as palavras. Se eu clicar e segurar com a camada do texto selecionada e arrastar para a direita, eu vou colocar um espaçamento entre elas. Se eu puxar para a esquerda, eu vou diminuir esse espaçamento. Só que você vai ter um pouco de dificuldade, talvez, porque está distante. Então você não consegue aqui manipular com o mouse tão próximo, sentindo ali essa mudança. Como a caixinha está um pouco distante, você vai ter aí uma sensação ruim, né, no início, mas depois você vai se acostumando, depois você vê o quanto é legal. Até mesmo porque você pode clicar dentro dessa caixinha e com a seta de navegação do seu teclado, jogando para cima, você coloca aí o espaçamento de forma mais moderada. Então você consegue controlar. Se você manda para baixo, você consegue também diminuir esse espaçamento. Então isso aí é bem legal, né? Você tem aqui, por exemplo, essa letra A, tá vendo? 2A aqui, simulando duas linhas, e você tem uma setinha para baixo e para cima. Isso aqui é para você regular o espaçamento na vertical, ó. Então é bem legal também. E da mesma forma, você pode clicar no símbolo, arrastar para a direita para ele colocar um espaço. Você clicar e arrastar para a esquerda, ele vai diminuir esse espaço. Você também pode clicar com o mouse dentro e fazer isso aqui, ó, né? Para cima e para baixo. Olha aí, para cima e para baixo. Então isso aqui é bem legal. Caso você queira colocar um valor também, você pode digitar ou abrir aqui a caixinha e colocar aqui dentro já um valor pré-definido, tá bom? Então isso aqui é semelhante à ferramenta Forma, né? A ação da ferramenta Forma dentro do texto no CorelDRAW. Aqui dentro é dessa forma que você vai utilizar, tá certo? Outro detalhe, você viu na última videoaula que lá no CorelDRAW, tudo que eu seleciono aqui com a ferramenta de seleção, ele cria aqui essas caixas de transformação. Dentro do Photoshop, eu estou com o meu texto selecionado, eu consigo arrastar ele, mas as caixas de transformação não aparecem. Tudo isso porque esta opção aqui em cima, mostrar, tá vendo aqui, ó? Mostrar controle de transformação, ela está desmarcada. Se eu marcar, eu também vou ter essa caixa de transformação. Mas, se eu quiser deixar desmarcado, quando eu quiser ativar, eu dou um Ctrl T, o que também lembra aí transformação, né? Então, Ctrl T de transformação, você ativa essa caixa e você pode manipular aí a medida do seu texto. Isso é bem legal, também é algo que eu gosto muito. Já outro detalhe também que você pode estranhar é que dentro do Corel, quando você quer utilizar aqui o eixo de rotação para você poder rotacionar, se você está aqui e clica mais uma vez, você gera aqui as alças de rotação. Então você pode rotacionar e você tem o seu eixo sempre fixo no centro. Dentro do Photoshop, isso é
basicamente, assim, tudo misturado. Você clicou para transformar, você só passa o mouse aqui no cantinho, o cursor vai mudar para você para uma alça de rotação e você rotaciona. Você já tem o eixo fixo aqui no centro, porém você não está enxergando ele. Em algumas versões do Photoshop, ele até aparecia. Agora não, eles tiraram, mas você apertando a tecla Alt, você consegue ver lá o pino do eixo, tá vendo? E você clica onde você quer colocar ele, que ficou sensacional. Então, digamos, ele está aqui no centro. Se eu rotacionar, eu vou manter o centro preso, né? E aqui, ó, eu posso apertar Alt, clico aqui e eu mudo o eixo de rotação. Isso aqui ficou fantástico, show demais. Então, você tem essa facilidade dentro da ferramenta aí, né? Isso é em qualquer objeto. Então, eu já estou mostrando para você, para já dar aquela adiantada. Mas é assim que se muda o eixo. E no CorelDRAW, você clica, gera ele e arrasta para onde você quer colocar. Então é isso aí. Aqui, se você quer, por exemplo, arrastar aqui para o lado, relembrando a última videoaula, é o contrário. Você vai clicar aqui gerando a transformação e você aperta Ctrl, tá vendo? Ele gerou lá para você e você pode arrastar para o lado. É bem legal também. E não só isso, você pode também fazer o seguinte, clicar aqui e modificar, ó, colocar a perspectiva que você quiser no seu texto, né? Tudo com a tecla Ctrl, olha que bacana. Então dá para você trabalhar bastante coisas aí, somente utilizando a caixa de transformação, certo? Vamos aqui alterar a cor do nosso texto. Nós temos aqui essa caixinha de cor, você clica, arrasta aqui e você vai modificando a cor. Você coloca na posição, você arrasta e você modifica a cor. Isso também é bem legal, né? Ter essa caixa aqui à sua disposição e não ficar limitado aos quadradinhos aqui do CorelDRAW. Por exemplo, eu clico aqui no verde é verde, ou eu clico aqui em seguro e aí eu tenho vários quadradinhos. Eu prefiro ter isso aqui livre, né? Clicar e arrastar. No caso aqui do texto, para isso eu teria que clicar duas vezes aqui no quadradinho e vir aqui e modificar aqui, né? Lá não, lá eu tenho isso já na caixa aqui da paleta, da minha caixinha de cor, então eu clico e posso aqui manipular a cor tranquilamente, tá bom? Vamos ver aqui mais uma coisa, mais um detalhe de texto. Certo. Então, aqui você tem outra questão. Se você está com o texto todo minúsculo e quer transformar esse texto para maiúsculo, você tem que clicar, dar um Ctrl A, um Ctrl Shift F3 e aí você tem essa caixa para você colocar, né? Primeira letra da frase em maiúsculo, minúsculo, tudo maiúsculo, né? E dentro do Photoshop não. Você já tem aqui, ó, essa caixa aqui, ó, um T todo maiúsculo, tá vendo? Então, você clica aqui e o seu texto agora é maiúsculo. O espaçamento mudou, você vem aqui, clica e com a setinha você ajusta. Você tem aqui também, ó, caixa alta, tá vendo? Então você pode... Não, é muito legal, cara. Ó, você deixa tudo gigante, né? Você diminui mantendo a caixa alta. Então você coloca ali um outro estilo de texto, mantendo a caixa alta, diminuindo ali o tamanho da fonte. Se você quiser colocar uma espessura de contorno um pouco maior, deixando tipo negrito, você clica aqui, ó, nesse Tzinho, ó, negrito, e você vai ter ela mais encorpada, tá vendo? Aqui você tem o mesmo itálico lá do Corel, então você pode clicar, você gera aqui o itálico, também é bem legal. Essas outras opções aqui que você tem aqui embaixo, ó, alternativas, tá vendo? De estatísticas, essas outras caixinhas aqui, ó, subscrito, tá vendo aqui? Ó, sublinhado. Então tudo isso, aqui ó, o riscozinho aqui no texto, né? Então tudo isso aqui está dentro da mesma caixa. No CorelDRAW, você precisa fazer o seguinte: você está aqui com o texto e daí você vem nessa catraquinha aqui, ó, propriedade de texto ou Ctrl T, vai abrir para você essa caixa e aí você tem aqui
Deixa eu clicar aqui novamente. Vai abrir para você essa caixa e você tem aqui, ó, para você justificar, né? Então você tem a caixa aqui para você transformar aqui tanto à esquerda, ao centro, direita, tá vendo? Você tem aqui essa letrinha A, onde você coloca as mesmas opções que eu coloquei para você lá dentro, ó. Você tem maiúsculo, minúsculo, tá vendo aqui? As mesmas opções. Aquelas outras mesmas opções que eu mostrei para vocês agora há pouco, da letrinha AB, ó, você tem tudo aqui, tá vendo lá? Ó? Acabei de mostrar para você aqui no cantinho esse risquinho aqui, ó, simples fino, que é a mesma da caixinha aqui, ó. Então isso tudo você tem aqui dentro, cara. Você pode utilizar tudo isso aqui dentro do Photoshop, dentro de uma única caixinha sempre. Quer mudar de texto? Seleciona aqui a camada, você vem aqui e pode fazer isso aqui, ó, e selecionando o seu texto. E o legal é que você pode salvar a fonte em favorito, por exemplo. Digamos que eu gostei muito dessa fonte aqui. Eu clico, né? Tá aqui a fonte, eu venho aqui e marco essa estrelinha. Quando eu quiser utilizar em um outro projeto, eu venho aqui, clico aqui, tá vendo? Ó? Clico aqui e marco a estrelinha aqui. Ela vai me mostrar só as fontes que estão em meus favoritos. Isso aqui é muito legal. Quer voltar? Clica aqui. E é muito bacana trabalhar aqui com essa caixinha de texto. Eu gosto bastante. Você pode escolher tanto assim, vendo as miniaturas aqui também, quanto passando com a setinha para baixo, certo? E aí você vê essa transformação sem atrapalhar lá na sua arte, sem ter caixa de transformação, sem ter nada ali te atrapalhando. Aqui no caso, eu no início, quando eu comecei a migrar para o Photoshop, já tem um tempo já, eu tive muita dificuldade de trabalhar com textos aqui dentro. Claro que você não tem aquela opção de Ctrl+K, separar todas as palavras aqui, né? Eu desconheço essas opções de trabalhar com letras de maneira livre. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Você dá um Ctrl+K aqui. Tá vendo? Eu separei tudo. Então você não tem essa opção dentro do Photoshop. Como aqui, ó, pega aqui a ferramenta e você consegue aqui, ó, trabalhar cada uma das palavras separadas. Então eu não vi essa ferramenta aqui dentro. Até hoje que eu mexo com o Photoshop, eu ainda não vi isso aqui, né? Mas aqui já tem o necessário, que é aquilo que eu mostrei para você manipular um texto e conseguir trabalhar facilmente com o texto. Então eu estou te mostrando aí os pontos negativos e os pontos positivos para você somar isso e agregando valor dentro do seu aprendizado no Photoshop para você conseguir criar no Fly. Então agora você sabe, né? Localizar ali algumas opções como salvar, exportar. Você já sabe que como trabalhar com texto e nós vamos avançando até você conseguir ter um entendimento bacana a ponto de desenvolver um flyer aqui dentro do Photoshop, tá certo? Então, por hoje eu vou ficar com essas informações aqui. Lógico que nós temos várias outras opções de texto aqui dentro dessa caixa, mas que não cabe eu mostrar para que não fique um vídeo confuso e você acabe desanimando, tá certo? Vai pegando afinidade com as opções que eu já te mostrei que você conhecia dentro do CorelDRAW, e quando você estiver acostumado com essas opções aqui dentro do Photoshop, você começa a descobrir novas funções aqui da caixa Character. Por hoje é só, espero que você tenha curtido, deixe o seu like, siga lá no Instagram, tá? O Instagram vai estar aparecendo aí no final do vídeo para você e também está no link na descrição do vídeo. Valeu, fui!